Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu tenho algo de fundamental importância para falar com vocês. Dentro da área de RH, um dos desafios que nós, gestores, enfrentamos é na hora de tomar uma decisão quanto à entrevista de uma candidata, de um candidato. E veja que isso realmente é um dos pontos de fundamental importância na escolha do teu time, né? E eu tive sondando, né, analisando tanto das minhas experiências, e a experiência é um formato que nos sustenta, né, porque a experiência te dá a habilidade, né, é a forma de saber fazer, né. Evidente que tu tens que ir buscar muito os conhecimentos, né. Às vezes somente o conhecimento não te dá competência. Mas, às vezes, também somente a habilidade não te dá essa competência. Competência é a somatória de o seu conhecimento e sua habilidade naquilo que você há de fazer. Por isso que o estudo é interessante, né? E hoje, mais do que nunca, se fala constantemente em learning lifelong, né? Estudar a vida toda. Né? Mas, voltando ao sentimento de desafio bastante crucial para a escolha de um novo candidato, candidata, nós temos que ver 4 passos, esses 4 passos como fundamentos básicos, alicerces da tua entrevista, né? Objetivos, valores, visão e missão. Dentro de quê? Dentro da análise exclusiva pertinente ao cargo ao qual ele está se candidatando. E eu vou entrevistá-lo no intuito, né, para diagnosticar a fundamental competência e comportamento para aquela vaga. Então, veja, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, objetivos, valores, visão e missão. Parece até uma empresa, né? Mas nós deveríamos ter tudo isso bem delineado, né? Objetivos. Quais os teus objetivos em trabalhar na nossa empresa? Por que você escolheu a nossa empresa para entregar este currículo e você ser um dos selecionados para que a gente venha a conversar e, quem sabe, aproveitá-lo na nossa organização? Quais os teus objetivos para isso? E ele vai te responder, né? E veja que eu falei aqui uma pergunta, né, de formato, a gente chama formato aberto, né? Essa pergunta aberta, ela é interessante, porque essa pergunta te dá margem de você ouvir o candidato, a candidata, nos moldes que ele irá falar para você, que não simplesmente apenas a gente fazer perguntas. Você quer trabalhar na nossa empresa? O salário é R$3.000. Você pretende ganhar isso? Sim ou não? Não é uma pesquisa, é um questionário, né? Quantos anos você tem? 14, 28, 30, né? Isso é bom ou é ruim? É um absoluto, né? O que é interessante? É simplesmente a gente ouvir. Nos dão a verdade do que ele está nos dizendo, né? Então, perguntas abertas, né? Porque a pergunta fechada não vai te dar uma resposta muito forte. A pergunta fechada serve e muito para fechar uma linha de raciocínio, seu ou dele, candidata, né? Dentro dessa área, né, uma das coisas importantes que vale a pena você refazer é a descrição de cargo. Será que a descrição de cargo já está ultrapassada? Quantos anos esse colaborador que saiu, né, estava na empresa e que a gente não tinha mexido mais na descrição, inserido novas tarefas? Certamente que sim. Uma das coisas que eu tenho notado também é que a gente pouco fala dos benefícios da empresa na hora da entrevista. Parece que é uma surpresinha, né? Parece que é uma pegadinha. Para quê? Ora, se nós estamos puxando do candidato tudo que ele tem, né, e a gente imagina que ele esteja falando totalmente a verdade, por que nós não abrimos esse leque, né, de verdades e falamos também, nosso salário
é de R$ 3.000, R$ 4.000, é de R$ 15.000, é de R$ 1.500, seja lá quanto for, para a determinada função. Nós oferecemos isso, 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 isso. Como você vê esses benefícios na função? Então é interessante a gente falar, até porque evita lá na frente a gente ter um turnover desse colaborador, colaboradora, por uma questão de não ter feito uma comunicação efetiva. Então, quais teus objetivos? Nós, nessa função, nós experimentamos fazer tal tarefa, assim, 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 e essa função se deu muito bem fazendo isso. Como você vê você fazendo essa atividade? Olha, eu não tenho experiência. Ou sei fazer. Ah, não, essa tarefa é fácil, eu sei fazer. Como que você faz ela? Conta para nós. Ou conta para mim. Né? Me dá um exemplo lá da empresa que você trabalhava, que você realizava essa tarefa. Sabe por que isso? Porque se eu perguntar, você sabe fazer? Sei, senhor. Né? Você sabe fazer, minha senhorita, essa tarefa? Sei, sim, seu Fernando. Sem problema. Né? Porque muitos gestores perguntam, professor, como que eu realizo, como é que eu diagnostico se ele tem ou não tem experiência? Como é que você faz? Aí quem estava me perguntando diz assim, eu pergunto se ele tem experiência. E ele diz o que você? Tenho. Por mais que ele não tenha, ele vai dizer que tem. Porque ele está louco pelaquela vaga. Como é que a gente pode fazer? Né? O que é que você nos diz sobre essa tarefa aqui? Qual o nível de experiência que você tem? Conta para a gente. Bom, em função disso, nós temos que ter total certeza de que ele está comprometido, né? E nos primeiros 6 meses de casa, ele é muito comprometido. A gente chama até aprendiz motivado, né? Porque ele está ali se certificando de que algo pode acontecer, ele tem que fazer, e papapá. Está motivado demais. Talvez não tenha a competência ainda tamanha de se desvencilhar das tarefas totalmente sozinho. Mas ele está lá. Ela está lá trabalhando, a colaboradora mandando ver, né? Empenhada. Olha, empenhada não é competência. Empenhada é comportamento. A gente tem que também destrinchar isso, né? O que é competência, o que é comportamento. Comportamento é interesse, dedicação, entusiasmo, garra, vontade de agir, né? Eu vou, deixa que eu faço. Né? Isso é área do comportamento. Quais valores você tem? Conta para a gente, né? Quais são os teus valores prioritários? Como assim? Responde para ele. Não posso responder. Não, a entrevista deve ser a conversa mais simplória, para você sacar dele, dela, né, o maior número de informações. Né? Então, veja, quando a gente pergunta quais os teus valores, por exemplo, né, sinceridade, isso eu sou. Então, quais nessa linha? Sinceridade, eu sou sincero, gosto muito de abraçar metas. Anota aqui, abraçar metas. Quando ele discorre uns 4, 5, né, valores, quais outros você tem? Cita um dos que ele não disse, cita, né? Busca incessante pelo aprimoramento profissional, isso é um valor, puxa, se for verdade, é bastante interessante. E ele não disse, né? Também não precisa ser exatamente a frase que você falou, né? Eu gosto de ir em busca, de buscar sempre aquilo que é importante para eu crescer na área profissional. O que é que você tem buscado? Enriquecer teu currículo. Eu busquei um curso de inglês. Ok, que ótimo, né? Se você souber, né? Fala uma palavrinha em inglês com ele. Né?
Outra coisa que podemos saber dele, qual a tua visão de futuro? O que você pensa daqui a 2 anos? Onde você pensa estar em 2024? Eu penso fazer uma viagem. Para que país? Porque 2 anos, se ele já pensa em fazer uma viagem, não vai estar aqui, né? A nossa empresa. Você quer este colaboradora, para mais tempo na tua empresa? Eu preferiria mais. Que o time vê os nossos clubes de futebol, com um mês troca jogador, troca técnico, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Se você tivesse um time por mais tempo, um treinador por mais tempo, você teria time que a gente chama de time que não é time, né? Porque time é quando todos comungam com o mesmo objetivo, né? Tudo em prol de. Então, qual é a tua visão de futuro? É interessante. Fala dos 3 estágios da vida. Olha a visão de futuro dele frente à sociedade. Né? Manja, de repente, né, o relacionamento social dele. Né? Outra coisa que a gente pode escutar dele é a visão de futuro dele como pessoa. Né? Eu, comigo mesmo, qual é a minha visão de futuro? E outra visão dele é frente ao estágio sociedade, pessoal, carreira. São os 3 estágios que movem o ser humano. Área em sociedade, área pessoal e área profissional. Será o que é que ele quer ser quando crescer? O que é que ele quer ser daqui a 2 anos? Onde que ele gostaria de estar na profissão? Eu gostaria de ser, supervisor, coordenador, gostaria de ser um gestor. Gestor ele já é, porque quando ele é coordenador, todo cargo, né, todo cargo de chefia é uma gestão. Eu gostaria de ser um gerente de controladoria e finanças. Eu gostaria de ser um gerente de... Vai estar na minha cabeça logística, né? Um gerente de logística, gerente administrativo. Né? Por quê? Por que você pensa nisso? Qual a que mais te interessa? Olha, baita de uma pergunta, ele desse 4, 3 especializações, né? Cargos. Né? Qual que mais te interessa? Hoje estou me candidatando a uma área de analista fiscal, analista financeiro, uma gestão financeira, um gerente financeiro. Por quê? Explica. Tudo tem um porquê. Se não quiser fazer tanto porquê, como você vê isso? Hoje você me falou que pretende ser isso. De que maneira? O que é que você tem feito para perseguir esse teu objetivo? Quais caminhos você já tomou para que isso se torne verdade? Essas perguntas a gente tem que fazer bem feito, para te elucidar, né? Então, fizemos as três áreas, né, da sociedade, pessoal e carreira. Agora vamos saber as missões. Missão é compromisso. Né? Quais compromissos ele tem assumido, né, que deu sucesso para ele, né? Para ele estar aqui, ele se candidatar a esta vaga na nossa empresa, ele percorreu algumas coisas. Quais caminhos ele percorreu em função das competências, né? Das competências e da área comportamental para essas tarefas. Não somente num formato único de o porquê, mas de que maneira você vê isso, como você faz isso, qual o teu jeito de ser nisso. Para saber das coisas, a gente tem que perguntar como, por quê, quem, de onde vem, qual a tua experiência nisso, conta para mim. Essas são perguntas que a gente tem que fazer para o candidato. E após isso, né, você diz que vai fazer algumas análises, que o que ele quiser perguntar, nós temos que falar. Né? Então, isso aqui a gente não responde agora, meu filho, só depois.
Não, por que isso? Qual é o motivo? Não, isso aqui, vou te responder, isso aqui a empresa faz isso, isso, isso. Tá? Esquece o celular dele e seu, tá? Faz as anotações necessárias. Tá? Eu vou fazer as anotações aqui, se você quiser, tá aqui um papel, tá aqui uma caneta, se você quiser fazer algumas anotações, tá? Já que a gente não está com o celular para a gente dedilhar no celular. Mas é interessante que se faça isso, né? Deixar à vontade, né? E quando terminar, né, você diz a gente até tal data, e até tal data fale. Né? Até sexta-feira eu te dou a resposta. E entra para o sábado, domingo, segunda, próxima terça, quarta, quinta e nada, e ele lá esperando. Não, não, né? Porque sua empresa, ele leu nos valores da empresa, que é atender o cliente de pronto. Olha que valor bonito numa empresa, né? Atender o cliente de pronto. Né? Você atende o cliente de pronto? Tem certeza disso, olhando aqui para a câmera, né? Tá? A câmera da verdade. Então, vamos, se tem isso escrito, vamos falar para ele, né? Até terça-feira. Então, gente, basicamente é isso. E, claro, que é sempre bom a gente receber um like, né? Sempre é bom a gente receber alguns comentários, eu tenho recebido, né? E o que vocês quiserem, disponham. Disponha do amigo, que vocês precisarem, a gente está por aqui para brincar um pouco com a área de gestão de um formato geral. Um abraço mais uma vez a todos, a todas, tudo de bom, muito obrigado.